Você já sentiu o peso de uma acusação que não merecia? Já carregou nas costas a culpa de algo que nunca fez? Já viu seu nome sendo arrastado pela lama enquanto sua boca permanecia fechada? Porque ninguém acreditaria mesmo? Há uma solidão estranha nisso. Uma dor silenciosa que corrói por dentro. É como estar preso numa sala escura, onde você grita, mas ninguém escuta. E o pior é quando aqueles que deveriam estar ao seu lado se viram e deixam você ali, sozinho, com o julgamento nos olhos deles. Essa é uma das feridas mais profundas que um ser humano pode carregar. Não é apenas a injustiça em si, é a sensação de impotência. É ver a verdade sendo deformada diante de você e não conseguir fazer nada. É sentir o coração apertado enquanto testemunha uma versão distorcida de quem você é sendo contada por aí. E você fica ali, observando pedaços da sua dignidade sendo arrancados, um por um, enquanto seus lábios tremem querendo falar, mas sabem que as palavras não vão mudar nada. Talvez você tenha vivido isso no trabalho. Alguém cometeu um erro grave, mas de alguma forma você se tornou o bode expiatório. A culpa foi empurrada para você com tanta força que até você mesmo começou a duvidar. Será que realmente fui eu? Mas no fundo, você sabe que não foi. Você se lembra exatamente de cada detalhe daquele dia. Lembra de onde estava, do que estava fazendo. Mas não importa. A narrativa já foi construída e você virou o vilão da história. Ou talvez tenha acontecido em casa, na sua própria família. Você foi acusado de algo que nunca fez, e a acusação veio de alguém próximo, alguém que deveria te conhecer melhor do que ninguém, alguém que deveria confiar em você. Mas ali estava a acusação, firme, inabalável, e você percebeu que não tinha defesa suficiente. Porque às vezes, quando a pessoa já decidiu acreditar no que quer acreditar, não há argumento que mude isso. Não há verdade que desfaça a mentira que ela escolheu abraçar. E então você aprende algo devastador sobre a natureza humana. Você descobre que as pessoas preferem uma mentira conveniente a uma verdade complicada. Preferem ter alguém para culpar do que lidar com a complexidade do que realmente aconteceu. E você, inocente, se torna essa pessoa. Você vira o alvo, o responsável, o culpado. E não importa o quanto você explique, o quanto você chore, o quanto você implore para ser ouvido. A decisão já foi tomada. Há algo profundamente solitário nisso. Porque você está carregando uma dor que ninguém vê. Todos veem o acusado, mas ninguém vê o inocente aprisionado naquele corpo. Todos veem a superfície, mas ninguém enxerga as noites sem dormir, as lágrimas escondidas, o coração despedaçado por dentro. Você vai para a cama e aquela acusação ecoa na sua mente. Você acorda e ela ainda está lá, como uma sombra que não desgruda de você. E tem algo ainda mais cruel. Você começa a perceber que algumas pessoas acreditam na mentira. Não porque tenham provas, não porque investigaram, mas simplesmente porque é mais fácil acreditar na primeira versão que ouviram. E você percebe que sua reputação, construída ao longo de anos, pode ser destruída em questão de minutos. Uma acusação falsa, uma mentira bem contada e pronto. Tudo pelo qual você trabalhou, tudo o que você construiu, começa a desmoronar. Mas talvez o que mais dói não seja nem a acusação em si. Talvez seja o silêncio daqueles que sabem a verdade, mas não têm coragem de falar. São aqueles que estavam lá, que viram o que realmente aconteceu, mas que escolhem ficar quietos. Porque é mais confortável não se envolver. É mais seguro não tomar partido. E então você percebe que está sozinho não apenas contra quem te acusou, mas também abandonado por quem poderia te defender. E nesse momento, você entende algumas coisas sobre a vida. Você entende que a justiça nem sempre prevalece, que o certo nem sempre vence, que às vezes as pessoas boas sofrem enquanto as pessoas erradas prosperam. E essa percepção pode te amargar, pode te endurecer, pode fazer você querer se fechar, se proteger, nunca mais confiar em ninguém. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que vai além da injustiça humana. Porque quando você é acusado injustamente, quando você é condenado sem ter cometido o crime, você está experimentando algo que o próprio Deus conhece bem. Você está tocando numa dor que é de certa forma divina, porque o maior inocente da história também foi acusado. O mais justo também foi condenado. O único sem pecado também carregou a culpa.
Jesus sabia exatamente como é isso. Ele sabia como é ser acusado falsamente. Ele foi chamado de blasfemo quando só falava a verdade. Foi acusado de quebrar a lei quando estava cumprindo o propósito de Deus. Foi julgado por homens corruptos que inventaram testemunhas falsas para condená-lo. E ele estava ali, diante de Pilatos, diante dos fariseus, diante da multidão que gritava, crucifica-o. E ele sabia que era inocente. Ele sabia que não tinha feito nada de errado. Mas a acusação estava feita. A mentira estava espalhada. E a condenação estava decretada. E sabe o que mais? Ele poderia ter se defendido. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para provar sua inocência. Ele poderia ter feito o céu e a terra testemunharem a favor dele. Mas ele escolheu ficar em silêncio. Ele escolheu carregar a acusação. Não porque fosse culpado, mas porque estava carregando algo muito maior do que a própria reputação. Ele estava carregando a redenção da humanidade. E talvez seja isso o que você precisa entender hoje. Talvez a acusação injusta que você está carregando não seja apenas sobre limpar seu nome. Talvez seja sobre aprender a confiar em algo maior do que a opinião dos homens. Talvez seja sobre descobrir que sua identidade não está naquilo que as pessoas dizem sobre você, mas naquilo que Deus sabe sobre você. Porque Deus vê. Ele sempre viu. Ele estava ali naquele momento em que você foi acusado. Ele viu a mentira sendo contada. Ele viu a injustiça sendo cometida. Ele viu seu coração se despedaçar. E ele não estava indiferente. Ele não estava distante. Ele estava ali com você, sofrendo com você, chorando com você. E há uma promessa nas Escrituras que diz: o Senhor não deixará o justo ser abalado para sempre. Há outra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o meio-dia. Essas palavras não são apenas versículos bonitos, são verdades eternas para corações despedaçados. São promessas de que Deus não esquece dos inocentes. Talvez você não veja isso agora. Talvez pareça que a injustiça venceu, que a mentira triunfou, que você foi abandonado até por Deus. Mas há algo acontecendo nos bastidores que você não consegue ver. Há uma justiça divina que não depende de tribunais humanos. Há uma verdade que não precisa ser defendida porque ela mesma se revela com o tempo. E então você aprende a esperar, não de forma passiva, mas de forma confiante. Você aprende que sua defesa não está nas suas palavras, mas nas mãos de Deus. Você aprende que não precisa provar sua inocência para todos, porque há um que conhece cada detalhe do seu coração. E esse um é o único cuja opinião realmente importa. Isso não significa que a dor vai embora imediatamente. Não significa que você vai acordar amanhã e tudo estará resolvido. Mas significa que você pode começar a soltar o peso. Significa que você pode parar de tentar convencer todo mundo da sua inocência. Porque no fim das contas, aqueles que querem acreditar, vão acreditar. E aqueles que não querem, não vão acreditar nem que você prove 1000 vezes. E então você pode começar a fazer algo transformador. Você pode começar a perdoar. Não porque a pessoa que te acusou mereça, não porque o que ela fez foi certo, mas porque você merece paz, porque você merece liberdade, porque carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. E você já carregou peso demais, já carregou acusação demais, já carregou injustiça demais. Não precisa carregar amargura também. O perdão não é dizer que o que aconteceu foi certo. É dizer que você não vai mais deixar aquilo controlar sua vida. É soltar a pessoa nas mãos de Deus e confiar que Ele saberá lidar com isso melhor do que você. É escolher a paz em vez da vingança. É escolher a liberdade em vez da prisão emocional. E tem algo lindo que acontece quando você faz isso. Você descobre uma força que não sabia que tinha. Você descobre que pode sobreviver à injustiça e sair mais forte do outro lado. Você descobre que sua identidade está ancorada em algo muito mais profundo do que a opinião alheia. Você descobre que, no fim, a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia a verdade vai aparecer. E quando isso acontecer, você vai perceber que o tempo que passou em silêncio não foi tempo perdido. Foi tempo de amadurecimento. Foi tempo de aprender a confiar.
Foi tempo de descobrir que sua força não está em se defender, mas em permanecer fiel àquilo que você sabe ser verdade. E mesmo que a verdade nunca seja reconhecida publicamente nesta vida, você tem a paz de saber que há um Deus que vê tudo, que há uma justiça eterna que não falha, que há um dia em que todas as coisas ocultas serão reveladas, e nesse dia a sua inocência será proclamada não por homens, mas pelo próprio Criador do universo. Então respire fundo, solte o peso, entregue a injustiça nas mãos de quem pode fazer algo sobre isso, e escolha viver em paz, mesmo quando o mundo ao seu redor ainda acredita na mentira, porque a sua paz não depende do reconhecimento dos outros. Ela depende da certeza de que Deus conhece a verdade, e isso é suficiente. Você já levou culpa por algo que não fez, e isso te marcou, mas não precisa te definir. Você pode escolher ser alguém que, apesar da injustiça, escolheu a bondade. Apesar da mentira, escolheu a verdade. Apesar da dor, escolheu o perdão. E essa escolha, meu amigo, minha amiga, é o que realmente te liberta. Que você possa encontrar paz hoje. Paz no meio da tempestade. Paz no meio da acusação. Paz sabendo que Deus está com você e que Ele nunca, nunca te abandonou. Ele vê sua luta. Ele conhece sua dor. E Ele está preparando algo lindo a partir disso. Se essa mensagem tocou seu coração, se você já passou ou está passando por essa situação, eu quero orar por você. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Se você tem um parente próximo, um amigo, alguém que está enfrentando essa dor da injustiça ou qualquer outra dificuldade, escreva o nome dele também. Queremos erguer você em oração, acreditar com você que Deus vai fazer justiça e trazer alívio para o seu coração. E se essa palavra te fortaleceu, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais mensagens como essa. Que Deus abençoe você grandemente.